Bom dia, Silmar César Miller, hoje ao vivo aqui. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Silmar, que veio de carona comigo hoje, é meu navegador. É Só isso que aí. esse navegador não conhece as ruas de São Nada. Paulo. Cada beco que eu entro, ele fala, você vai chegar lá? Eu falo, todos os caminhos levam a Roma. Agora que ele não se perde. sem perder tempo, vamos às cotações, depois os outros assuntos, que a pauta está cheia hoje, Silmar. Tavinho, petróleo operando com queda nesta terça-feira, 81 dólares o barril do tipo Brent. Mercado financeiro com o dólar subindo um pouco, agora há pouco, 0,4%, R$ 4,96 a cotação da moeda americana. Mercado de ações em queda novamente, assim como ontem, menos 0,5% o índice Bovespa na nossa B3. Mercado de commodities agrícolas, agora há pouco com soja subindo um pouco, 0,3%, ontem caiu. Milho segue em queda, 0,3%, trigo também, agora há pouco desvalorizado em 0,9%. Na Bolsa de Nova York, café arábica subindo, 0,5%. Suco laranja deu um salto ontem, subiu mais de 6%. Hoje está operando com estabilidade, agora há pouco. Cacau sobe 0,9%. Algodão caindo em torno de 0,6%. Açúcar estável, açúcar bruto em Nova York. Boi gordo buscando reação novamente. Ontem subiu, hoje nova alta aqui no mercado futuro, pelo menos 0,2%. No mercado físico, por enquanto, está vindo nenhuma reação, nem para cima nem para baixo. Bom, vamos então aos outros assuntos. Começando pelo rombo nas contas públicas do governo no ano passado. Segundo maior da história, e para um buraco desse tamanho, eu achei estranho, ou o ministro Haddad estava meio sem jeito sobre como comentar, porque estava titubeando, falando calmo, manso, tentando explicar que isso aí é herança maldita, e etc. e tal. Como é que você vê isso, hein? Eu até comentei que a verdade, o bem da verdade é que a economia brasileira, no ano de 2023, ufas. 230 bilhões, é um rombo fenomenal. Claro que o ministro tem justificado que uma parte disso, mais de 90 bilhões, tem a ver com os precatórios que foram rolados, levados com a barriga no governo Bolsonaro, foi chutado para frente, por isso que as contas do governo Bolsonaro ainda foram mais ou menos positivas. Mas o governo Lula resolveu pagar essa conta que está sendo arrastada há muito tempo, os precatórios, 93 bilhões de reais. Mesmo assim, o que sobra ainda é muita coisa, são mais de 130 bilhões de déficit que está sendo rolado este ano. E anda eleição, né, Tavinho? Você imagina que isso vai ser zerado esse ano? Não tem jeito. Porque quem não tem um precatório com o governo? Quem tem algum negócio, alguma coisa que mexe com impostos, emite nota fiscal, etc. Quem é que é investidor? Quem é que não tem um precatório com o governo? Por isso, pagou aí 93 bilhões e o rombo ainda é de só de 240, 140, perto de 140 bilhões. 139. É uma conta impagável, né, Silmar? Tem que ser rolado. Depende muito do desempenho da economia para esse ano. A economia deve crescer, mas deve crescer menos esse ano. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Expectativa de um crescimento menor. E ano de eleição, né? Então dificilmente vai ver contenção de gasto público. Pelo contrário, tendência de aumento ainda maior disso aí. É o ano dos políticos, né? Eleição municipal. Então muito dinheiro público ainda vai se juntar a essa conta. Então, para esse ano... 2024 é um ano perdido por conta das eleições, Silmar? Não diria perdido, né? A economia, felizmente, ainda está dando sinal de vida, né? A economia brasileira está andou bem no ano passado, anda bem esse ano. O que não anda bem é o poder público, gastando mais do que recebe, né? Então, esse é o problema da economia brasileira, né? E não tem como cortar isso, não tem como dar jeito nisso. Essa máquina administrativa brasileira, máquina pública, é um leão impressionante, né? Começa pelos próprios políticos, né? O próprio Congresso, né? Medidas lá que aumentam o gasto público em favor próprio, né? Em benefício próprio dos próprios parlamentares, né? Então, tudo isso contribui para aumentar esse buraco aqui das contas públicas. Que ano de eleição, a gente conhece, isso não acaba, né? Por melhor que a economia ande, né? E esses números novos aí da inflação, como é que você viu? O Boletim Focus não saiu ontem, tem um estado de, não diria de greve, de corpo mole no Banco Central, a Receita também. Corpo mole? O pessoal devagar aqui, né, procurando aumentar salário. Então, o poder público, que há algum tempo não tem reajuste de salarial, fazendo um estado de greve aqui, ou pelo menos de corpo mole. Então, hoje saiu.
Boletim Focus. A alteração principal aqui no tendência da inflação para esse ano segue ainda com a tendência positiva. O pessoal consultado pelo Boletim Focus imaginando que a inflação deve ficar em 3,81% esse ano, 3,8%, menos do que esperava uma semana atrás. E para o ano que vem, 3,5%. É um indicador favorável, né? Positivo. Tendência de inflação caindo. Para o PIB, o pessoal não tem ainda um consenso com o governo ainda. Perspectiva de 1,6% de crescimento esse ano passado foi mais de 2%. O governo acredita que esse ano fique acima de 2%, mas realmente os empresários não estão acreditando muito nisso. Então, por enquanto, pelo menos a estimativa de fechar o ano com crescimento de 1,6%, menor que o ano passado. Taxa Selic deve terminar o ano em 9%, expectativa de continuidade aí dos cortes da taxa básica de juros. Aliás, hoje começou a reunião do Copom, amanhã deve ser anunciado mais um corte. A tendência é de mais um corte meio ponto percentual, talvez um pouco mais, mas por enquanto a expectativa é essa. E a ideia é que feche o ano em 9%, que é também uma notícia bastante positiva, uma previsão bastante positiva, melhor dizendo. E o pessoal está bem otimista com o superávit da balança comercial desse ano, aumentando aqui a expectativa para mais de 78,5 bilhões de dólares, quase semelhante ao do ano passado, que foi muito bom. Então, pelo menos, balança comercial e, aliás, com a força dos próprios produtos do agronegócio e de outros setores que estão mostrando a cara de forma mais efetiva esse ano, eu diria que petróleo, o Brasil é um grande exportador de petróleo, sempre bom lembrar isso aí, minério de ferro e principalmente os produtos do próprio agronegócio, com tendência de um crescimento novamente esse ano, Tavinho, mesmo com queda nos preços internacionais. Menos soja e menos milho. A gente já tem comentado isso, acompanhando as variações climáticas. São várias as previsões de baixa na safra de soja, na safra de milho. E agora a Datagro também assume o número mais baixo. A maioria das consultorias já rebaixou o número da estimativa de soja aqui para menos de 150 milhões de toneladas. Só o governo que andava otimista aí com a estimativa da Conab em 155, mas que ninguém levou muito a sério, né? Já estava defasado quando foi anunciado, lá no início de janeiro. Então, a expectativa, infelizmente, é essa. Um corte na produção. A situação melhorou agora também. Ou seja, as chuvas voltando, ou seja, deram uma estancada nos prejuízos. Mas o que ficou para trás não tem volta, né? Ou seja, a expectativa inicial de mais de 160 milhões não existe mais. Então, se fala hoje em 145, 147 milhões de toneladas, se tudo continuar bem agora até o final da colheita. E uma renda menor também para o produtor, porque muita gente teve que replantar a soja, replantar o milho, replantar o arroz mesmo lá no Rio Grande do Sul. Custo maior de produção, produção menor, produtividade menor e preço baixo, né? Ou seja, uma composição extremamente amarga aqui para o produtor. Certamente vai exigir aqui medidas de governo. Se discute muito aqui uma reformulação do seguro rural, que do jeito que está não serve para nada praticamente. Não chega, né, a 900 e poucos milhões de reais de subsídio, isso não paga nada. Ou seja, está na hora de se pensar realmente num seguro de verdade, assim como existe em outros países. O Brasil está na contramão realmente dessa questão de seguro agrícola. É um bom momento para realmente pensar nisso, né? Então, a tendência da produção de milho também vai ser menor esse ano, né? A segunda safra ainda tem condições de mostrar algum desempenho positivo, se depender do clima, mas a área é menor. Tem redução na área de plantio, tudo por consequência do próprio atraso do plantio de soja, né? O pessoal plantar milho com muito atraso também não vale a pena. Você perde a janela, aí vai empurrando com a barriga, né? Que nem os políticos com as dívidas. E o preço também não ajuda, né? Ou seja, o preço do milho também não é convidativo. Agora, o contraponto, pena. O preço está ruim para o produtor, mas o preço está salgado para o consumidor, hein? Depende do produto. Né? Tem produtos que tiveram queda até, tá vendo? Carne bovina é um deles. Carne bovina, leite. Leite também. Ruim para o produtor, mas está bom para o consumidor. Alguns. Precisa pesquisar na hora. Arroz, sim, subiu para o produtor e para o consumidor. Realmente o consumidor está sentindo um pouco, até que aparentemente o consumo deu uma recuada, porque o preço do arroz deu uma estancada também, depois de muitas altas, né? Silmari, a gente até devia ter começado pelo editorial que a Sônia Blota fez, brilhante ali, em defesa do agronegócio brasileiro. E com um complemento que eu fiz. Tem gente de alto escalão que, quando vai a reuniões aí pelo mundo, fala mal do agronegócio brasileiro. Não deveria, né? Não deveria, Tavinho. É um negócio altamente sustentável, ao contrário do que pensam alguns ecologistas, entre aspas, que jogam contra nossa economia.
Setor Pega no do celular, por favor. agronegócio brasileiro andando muito bem. E muita discussão lá fora que agora começam a aparecer as discrepâncias que existem entre o discurso e a prática, né? Esse protesto que a gente está vendo lá na França, particularmente. Mas isso é porque eles estão perdendo as regalias. Eles são muito subsidiados, Exatamente. não é? Queda nos subsídios, isso começou a causar revolta nos produtores que dependem visceralmente de subsídios, né? Uma agricultura que não é autossustentável do ponto de vista econômico, então depende muito de subsídios. Começaram a cortar os subsídios, até por questões orçamentárias, você está faltando grana. Os orçamentos dos principais países sofreram muito com esse negócio da guerra lá na Ucrânia. A economia deu uma encolhida, a tendência é reduzir subsídios na europeia. E aí começou a revolta dos agricultores, principalmente os franceses, são extremamente dependentes desse tipo de ajuda. Também alguns agricultores alemães, embora com menor ímpeto, né? E os agricultores franceses estão conseguindo virar o governo aqui no sentido de tentar mudar esse regulamento da União Europeia. O presidente francês já anunciou que vai ceder em algumas demandas lá, principalmente na questão do subsídio, do corte de subsídios. Voltam alguns subsídios a aumentar, a melhorar. Outras medidas também de apoio aos produtores, ou seja, o pessoal está ganhando a briga lá com esses protestos lá que paralisaram as estradas na França, principalmente a entrada de Paris, né? Bloqueio total aqui de agricultores franceses. Então está aí. E eu diria que, como consequência disso, Tavinho, é aquilo que eu já tenho comentado aqui várias vezes, essa união do Mercosul e a União Europeia acabou. Não existe mais. Não é esse tipo de pressão do agricultor europeu que sempre nos criticou, aqui tem medo, na verdade, da nossa competitividade, praticamente sepulta de vez essa união, infelizmente, União Europeia e Mercosul, né? E para fechar aqui, eu vou juntar dois assuntos. Um a gente veio comentando no carro a caminho daqui. O Silmar está lendo a biografia do Elon Musk, o milionário do mundo. Manchete do dia hoje, né? E a manchete do dia com implante pela primeira vez de uma empresa dele, a Neuralink, que implantou um chip no cérebro de uma pessoa que estava lá desenganada, e esse chip faz todas as funções do cérebro da pessoa. E aí o Megali escreve lá no band.com.br, precisamos disso, né? Eu acho que essa pessoa precisava. Eu não sei se eu preciso. Muita polêmica em relação a isso, mas claro, tem os seus benefícios também, né? Mas deixa eu juntar com outro assunto aqui, que é o Chico Graziano, no Poder 360 Graus de hoje, que eu mandei para você também logo cedo. O título do artigo é Carne Fake, Insossa, Enigmática e Custosa. E aí o Chico larga o cacete, larga o pau nesses bifes que não são bifes, são feitos com ervilha e com vegetais que são super processados, tem química. Muitos aditivos, e o povo está comendo aí como se fosse comida vegetariana. Vocês estão enganados, hein? E olha, em alguns lugares do mundo, o Chico escreve aqui, as proporções super otimistas da indústria de carne artificial não se confirmaram na preferência do consumidor. Acabou o fogo de palha do bife fake. A maior sinalização ao mercado chegou em comunicado da Beyond Meat, a mais conceituada empresa do setor de carnes vegetais, eu condeno esse termo, carne vegetal, chama de outra coisa, nos Estados Unidos. Suas vendas no ano passado andaram decrescentes, comparadas com anos anteriores. Caíram aí no varejo 3,6% e continuam caindo. E por aqui também essa moda parece que já passou, está passando aí o fogo de palha. E aí eu vou lá para o Megali de novo. Precisamos mesmo disso? Temos comida saudável, carne saudável? Bom, vegetarianos não tem muita opção. Eu tenho vegetarianos na família, né? Então tem experimentado. Não, peraí, comer abobrinha, berinjela, cenoura, vagem, tudo bem. Mas agora o pessoal sente saudade de uma carninha, então muita gente foi dar uma experimentada. Não mas colou não é carne muito. que vocês estão comendo, vocês estão comendo química. Familiares meus lá também não gostaram, mas estão consumindo de vez em quando lá para fazer de conta, né? Eu provei, não gostei, ou seja, dá para comer. Eu não provei, não gostei, não deixei entrar em casa. É verdade. Mas eu sou mais tolerante nesse sentido, mas realmente não tem muito gosto em nada. E o pessoal está reclamando que a coisa está decrescendo em termos de demanda, em termos de consumo, né? Até por algumas questões lá que estão sendo levantadas aí,
que é também alguns compostos químicos que são introduzidos lá para o sistema. As formas são meio misteriosas, né? Desse tipo Como de é que você carne. vai produzir gosto de carne sem ser É. carne? Hã? Não é muito fácil, não. Eu também acho que Então não. o consumo não está reagindo da forma como era esperado, né? A não ser os próprios vegetarianos, né? Mas tinha gente que não é vegetariana e foi experimentar, né? Não colou. Ah. Não teve jeito. Acho que uma das maiores produtoras de ovos aqui, empresas aqui no estado de São Paulo, uma das maiores empresas brasileiras, uma das maiores granjas. A filha do proprietário estava desenvolvendo um ovo desse aí que não é ovo. Então, eu a conheço, ela cuida do marketing da empresa, conheço o pai também, mas ela estava desenvolvendo um ovo que não é ovo. Essa eu não conhecia, né? Aprendeu mais uma? É. Então, tá bom. Exato. Bom, por hoje é isso, né? Tavinha, obrigado pela gentileza de me acolher aqui no seu programa. Sempre uma satisfação minha. E pela carona também, né? Eu Todos os dias. mandar um abraço para o nosso amigo Francisco, lá do Vindu, que na semana passada nós saímos aqui e fomos lá comer um Eisbein, um joelho de delícia. porco frito, uma delícia, né? E ele conversa muito com a gente. De vegetariano não tinha nada, né? Vegetariano. Tinha aquele repolho Ah, bom. roxo, né? Tinha, Complemento. esse de complemento e tinha batata sauté. Mas o joelhão era do porcão mesmo, né? E não era o Palmeiras. E é muito bom, né? Também. Abraço, Silmar. Bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Bom dia.